Deitado que é mais fácil. Aproveitar que hoje é dia de limpar minha biblioteca, meu pequeno tesouro, né? Então, eu gosto de fazer um registro do que eu tenho, para ver o que eu ganhei, o que eu perdi de uns anos pra cá. Aqui, basicamente, nesse lado, eu já tirei esse livro aqui para já ir passando um pano já. Mas desse lado aqui é basicamente literatura comum, né? Tem Dostoiévski, esse aqui foi um livro que o Márcio me deu lá do canal Resenhadas. Ah, essa é de Queiroz. Eu tenho outro dessa de Queiroz aqui também, ó. O Primo Basílio. Esse Primo Basílio é gozado, porque é Ilustre Casa de Ramírez. Esse eu não conheço muito bem, tem que ler esse aqui. Mas esse Primo Basílio aqui tem uma história engraçada sobre ele quando eu fui no sebo com o Márcio. Acho que tem até o vídeo no meu canal, um dos primeiros vídeos. Esse aqui tinha um... o flash tá cobrindo um pouco o coisa. Esse aqui tinha umas 5 edições diferentes, o Primo Basílio. E aí eu lembro que eu ficava em dúvida de qual levar. Aí como eu não tava com internet pra ver qual era a melhor edição, eu peguei essa do Globo mesmo. As edições do Globo são legais. Tem esse aqui também, o Ateneu, que se não me engano é um dos primeiros livros do começo do modernismo. Após o evento de 22, eu esqueci o nome. O modernismo nasceu em 22, né? Em 1922. Dom Casmurro, isso aqui é o que? Aguente Firme, Ivan Jaff. Esse aqui eu não tô ligado muito bem dessa importância. E agora Dom Casmurro, sei. É um conto machadiano. Aí eu tenho 2 edições de Dom Casmurro. Essa e essa aqui. Que já é uma edição que veio num box. Junto com Brás Cubas e Quincas Borras. Que são 2 livros que eu tenho duplicado, né? Dom Casmurro e Brás Cubas. Porque eu tenho outra edição aqui, ó. Do Globo, Brás Cubas. Ih, caraca, tô cheio de pelo aqui na mão. Este Lado do Paraíso é do Scott Fitzgerald, que eu... Não é que dá pra dizer que eu tô fissurado em Scott Fitzgerald. Mas quando eu fui estudar a respeito do Grande Gatsby, que é o seu conto mais... mais famoso, né? O que teve até filme com Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire, que fez o primeiro Homem-Aranha. Ele é um clássico ali pós-depressão, pós-época da depressão nos Estados Unidos. Ele retrata muito bem esse materialismo, o sonho americano, etc e tal. Este Lado do Paraíso, cara, ele é muito bom para falar, pelo menos a minha leitura do que eu li deste Lado do Paraíso, ele é muito bom para... Como posso dizer? Tomar um cafezinho aqui, ó. Ele é muito bom para falar sobre tipo um narcisismo inerente da juventude, sabe? Tipo quando você é um jovem mancebo, como diria um grande mestre aí, Peter Jordan. Quando você é um jovem mancebinho, você é um cara meio narcisista, meio materialista, que às vezes se atribui uma profundidade que você nem tem, né? E esse Lado do Paraíso explora muito bem isso, né? Um jovem meio narcisistinha, meio promíscuo, que só pensa em status, no jogo da conquista. E fala um pouco também sobre o jogo social, que é você participar de bolhas e etc e tal. E mesmo num contexto cultural bem mais elevado que o nosso, né? Ele tá estudando fora, eu não lembro qual é a escola que ele vai, não sei se ele vai para Harvard, não sei se ele vai para... Ele vai para alguma escola inglesa, alguma coisa assim. É interessante isso, é interessante. Aqui para esse lado também tem uns contos também. Isso aqui é só um diário, ó. Dicionário. Aqui também tem outros contos. O Alienista é um conto machadiano muito bom. Isso aqui tudo não é o conto, só até metade. Depois tem outros contos machadianos que eu não li. Tem um livro de filosofia aqui meio abandonado. Não era aqui que eu queria deixar ele. Mas eu tô sem muita filosofia, então tem muitos livros de filosofia, então eu deixei ele aqui porque eu priorizo por tamanho. O Caminho do Coração, esse aqui ainda não li, mas parece ser bom. Esse aqui é um livro qualquer, tipo assim, eu sei que ele tem uma importância na literatura americana, mas particularmente só tenho ele porque ele tá em inglês. Então é bom para treinar inglês. Isso aqui é basicamente um... Caraca, tá meio perto. Isso aqui é basicamente um pequeno manual bem simplório, para falar a verdade,
de argumentação e retórica, né? Aí ele usa alguns discursos de advogados e presidentes para poder exemplificar como montar uma argumentação, uma retórica. É bem legal. Isso aqui eu nunca tinha visto. Ah, é dos RPG do meu irmão. Então, deixa aqui, que eu vou passar um pano aqui, eu vou limpar depois. Primeiro terminar de gravar o vídeo. Pra cá é minha pequena coleção de mangás, né? Não fica junto com a de HQ, a HQ eu separo. Eu tenho um carinho especial por Fullmetal, eu quero fechar a coleção, esses são os 3 últimos mangás. Eu tenho um carinho especial também por High School of the Dead, mesmo sendo um etizinho de zumbi. Eu gosto por causa que foi o primeiro anime que eu vi sabendo o que era anime. Tem uns mangás aqui que não são meus, tipo esse do Dorohedoro, não li Dorohedoro ainda. E Assassination Classroom. Esses outros que eu ganhei aqui, esse aqui em específico, cadê? Deixa eu ver se eu pego o nome. Ah, Blood Blake Battlefield, eu acho o nome. Eu li, mas não gostei muito, então eu guardo para poder trocar como moeda de troca depois no sebo. Esses volumes do Black Edition do Death Note eu acho muito bons. São 9, eu acho, mais ou menos. Eu tinha o volume 4, ou era o 5, quando aparece o Melo e o Nier. Aí eu perdi. Aí eu ganhei esse de presente. Aí eu guardo pra fechar a coleção depois. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu ganhei, que minha mãe comprou. De anime, eu fiquei felizão, porque eu fiquei pensando... Poxa, eu tenho livro de anime, que não sei o que. Eu fiquei tudo bobinho. Então, essa é a minha pequena coleção aqui, ó. E tem isso aqui que é basicamente só uns livros que eu guardo também pra fazer de troca depois. Que é livro de receita e tal, apesar de eu gostar, esses aqui eu não achei tão interessante. Isso aqui é de um... Opa, eu já vou mostrar, isso aqui faz parte dali. Que é do livro de... Como é o nome? Shadow of Darkness, eu acho que é esse o nome. É World of Darkness, né? Que é RPG de lobisomem e de criaturas sombrias, né? Tá ali, é lobisomem basicamente. Aqui são as HQs. Eu gosto bastante de Tex. E tem uma curiosidade engraçada, né, mano? Esse Tex, resumidamente, é quadrinho de cowboyzinho americano, né? Estilo, sei lá, estilo Zorro, né? Enfrentando entidades corruptas, essas coisas assim, bem machão anos 80. Mas por que eu comecei a colecionar isso? Não é nem tanto que eu gosto do tema. É que eu lembro que eu tava vendo um vídeo do Zangado sobre uma franquia de jogos que tem a ver com índios, dinossauros, misticismo e o caralho a 4. Aí eu pensei ter visto... Pensei que o nome do HQ era Tex, mas eu acho que era outro, era Rex, ou era Raptors, sei lá, um bagulho assim. E aí eu fui na Shopee pra comprar HQ do vídeo e tudo mais. Aí eu comprei essas aqui, quando chegou eu vi que era cowboyzinho, pá. Mas até que eu gostei bastante da temática. São simples, mas é isso que a indústria hoje não entende, né? A indústria do entretenimento, de HQ, de super-herói, etc. Histórias simples, elas são melhores de digerir do que tentar criar um multiverso onde o fulano luta com Deus cósmico e tudo mais. Uma simples história do cara sendo preso e sendo levado pra ser escravizado por uns caras lá no cortador ilegal de madeira, pra mim foi muito mais interessante do que ver a nova saga do Knu da Marvel. Isso aqui particularmente é a mesma velhas histórias ao redor de vagalumes. Isso aqui basicamente é que nem os outros livros, eu guardo mais pra fazer câmbio depois. E aqui tem as HQ. Isso aqui é da saga Zumbi, é maneirinho. Isso aqui é a Piada Mortal, não, né? Não é não. Morte da... eu acho que essa daqui é quando o Coringa ele mata a Bate-Família, se eu não me engano. Aí tem Invencível também. Caraca, essa do Invencível é pesada. A do Spawn, Origins. Eu tinha uma do Doutor Estranho, mas era muito ruinzinha. Entendeu? E acabou não ficando comigo. Para além disso, eu tenho uns boxes aqui também muito interessantes. Antes dos boxes,
Esse aqui também é um clássico da literatura, mas não tá aqui em cima porque não cabe. Que é o Conde, ó. O conto original do Drácula. É muito bom. Foi desse conto aqui que basicamente se nasceu o mito do vampiro, sabiam? Deixa eu ver se eu pego aqui. Tá ao contrário? Não. É porque eu não colhei a fita. Ah, do Bram Stoker. Basicamente, olha que edição bonita da Darkseid. Opa. Olha como a edição é bonita. Ele deixando bem estilizado, como se fosse uma carta mesmo, sabe? Um diário. Porque o formato do livro é diário, né? Caí aqui. Mas resumidamente, esse é o conto original. Ó, tem até umas imagens aqui dos primeiros filmes com base no conto e tal. Tem umas cartas adicionais aqui. Essas cartas aqui, para falar a verdade, são as cartas originais que o Bram Stoker foi estudando o conto, né? Que ele foi montando o conto de livro. Eita preula! De livro em livro. Então, ele ia lá. Ele ia lá e, tipo, pegava um capítulo, escrevia mais ou menos o que ia acontecer no capítulo. E ia fazendo várias cartas nesse estilo até montar um livro. E é basicamente assim que se monta um livro, né? Da maneira mais estruturada possível. Aí ele tem essa capa assim que parece que tem um relevo, mas isso não é um relevo, isso é um desenho mesmo. E é dourado as folhas. Tem um detalhe dourado na borda das folhas. Opa! Aí, além do conto original, o Drácula, que daqui que se originou o mito do vampiro e mais ou menos como é que os vampiros deveriam ser e agir e pensar. Também tem um box aqui de Senhor dos Anéis, com os 3 primeiros contos originais do Senhor... Ai, meu dedo! Do Senhor dos Anéis. Acho que tá ao contrário. Olha o símbolozinho da Sociedade do Anel. Vai tombando. Deixa eu ver se consigo... Ai, caraca, sou muito desastrado, papo reto. Olha que beleza. O Retorno do Rei, as 2 torres e a Sociedade do Anel. Bonito, né? Bonitito. São bem grossos. Não tem detalhe em dourado, infelizmente. Eu acho que deveria ter. Combinaria com tema anel. Opa. Bom. Ué, o que não está cabendo aqui? Pronto. Para fechar mais ou menos a coleção de literatura, tem esse aqui também do Origens Lessa, né? O Feijão e o Sonho, que foi uma recomendação do Resenhada. É uma recomendação até meio velha, tá? Velha no sentido de que ele falou tem tempo desse livro. E eu peguei para ler basicamente só agora. Mas eu ando gostando bastante do livro. Ele basicamente fala sobre responsabilidade da educação, tipo... até onde você, no seu papel social, seja como pai, marido, cidadão de bem, etc e tal, até onde você deve se dedicar à educação e como as pessoas elas reagem a isso, né? Então esse cara aqui é o... esqueci o nome dele, é João. João é sacanagem. Não lembro se o nome dele é João ou é outro, porque ele tem um apelido também. O Campos Lara. Se não me engano, o nome dele é o Campos Lara, né? Que ele é pobre, meio explodido das contas. Mas ele tem uma boa educação, uma boa formação literária. Tanto é que ele é até prestigiado pelo jornal da cidade e tudo mais. E mesmo assim ele continua na pobreza, devendo a Deus e o mundo. E a mulher dele lá, puta da vida com ele, porque ela também é pobre junto com ele. Eu achei esse conto muito bom e vai ter umas resenhas bem legais quando eu terminar ele. Então isso aqui conclui, né? Eu vou deixar aqui por causa que eu não guardei, porque eu tô lendo. Mas isso aqui conclui mais ou menos minha coleção de literaturazinha. Aqui embaixo vai ter
uns livros de conotação mais religiosa, se eu não me engano. As homilias e discursos do Papa João Paulo II quando ele veio ao Brasil, né, são bem legais. É grosso o livro. E eu tenho uma leve impressão de que ele venha com DVD, mas como eu comprei num sebo, é complicado imaginar, é complicado querer que ele venha junto com DVD. Também tem esse livro aqui, bem denso, sobre São Lucas, né? E a mulher que escrevia ele, a Taylor, né? Taylor Caswell, ela ficou mais ou menos uns 10 anos escrevendo isso aqui. E, cara, ele é muito bom, né? Justamente porque ele fala um pouco da história de São Lucas, com uma pitadinha de ficção. Eu prefiro dizer uma liberdade criativa, de poder falar mais ou menos da caminhada dele, de onde ele veio, como ele chegou, e porque ele ficou conhecido como médico dos homens e das almas, porque segundo alguns estudos teológicos, São Lucas era médico, né? Ele era, não é que curandeiro tem uma conotação meio religiosa, né? Mas não é que ele necessariamente era curandeiro, mas ele era uma pessoa que tratava das outras, né? Então ele sabia tratar de ervas e tudo mais para poder lidar com desidratação, dores de cabeça, etc e tal. Então ele era um médico, literalmente, né? E acabou sendo um médico espiritual também. E tem esse livro aqui, que é... se eu não me engano, esse livro aqui é basicamente um livro para pais de como ser um pai melhor, um tutor melhor. Isso acho que aqui também serve para catequista, né? Porque você tem que saber lidar com as crianças. Não basta você ter o conhecimento, seja para criança, seja para adulto, catequista de adulto também. Não basta você ter todo o conhecimento do mundo teológico e tudo mais. Se você não souber transmitir isso, você acaba se tornando uma peça inútil, né? Um livro inútil, um livro rasgado, cheio de conhecimento dentro, mas que não pode transmitir para ninguém. Tem aqui uns que são mais de contexto histórico, se não me engano. Exatamente, uns contextos mais históricos e filosóficos. Maquiavel Pedagogo é basicamente um livro falando da pedagogia e da crise educacional do Oriente, né? Do Ocidente, Oriente, ó. Do Ocidente, e fazendo alguns paralelos com uma filosofia mais maquiavélica, né? Contos brasileiros era pra estar aqui em cima, porque a literatura também são uns contos soltos. Eu não sei se tem conto machadiano aqui. Não, tem não. Tem mais Lima Barreto, Loyola Brandão, Graciliano Ramos, essas coisas. A Constituição é meio autoexplicativo, o que é a Constituição do Brasil. Homens Comuns foi um livro que eu ganhei muito bom mesmo, entendeu? Eu tenho que revisar ele de novo. Mas é basicamente um livro histórico também, é um livro sobre história. Esse aqui é um livro muito bom também, O Retorno dos Cátaros. Eu já falei 1 milhão de vezes dos cátaros, tanto em sala de aula quanto acho que em alguns vídeos, mas eu acho que eu falo mais pessoalmente, que são aquela seita do século 3, 4, entre o século 3 e o século 6, não me lembro especificamente de quando, que eles acreditavam que o material era ruim, que apenas o espiritual era bom. Eles até praticavam sacrifícios humanos, matavam bebês no ventre das suas mulheres, etc. E tem esse também aqui que eu não peguei ainda para ler, porque eu sei que isso aqui vai me necessitar um belo de um esforço. Porque eu tenho certeza que a bibliografia disso aqui, as referências bibliográficas são muitas, então eu vou querer lê-las também, pelo menos pegar elas. Olha isso, certeza que isso aqui é tudo referência bibliográfica. Artigos, autores, livros, né? Isso só para falar do século XX, tá? Apenas o século XX. E, tem muita coisa aqui, esse livro é muito denso. É um dos livros mais respeitados academicamente falando, né? Pelo que eu vejo o pessoal falando do Eric Hobsbawm, no caso. Então, essa é a minha coleção, pequena, modesta, mas bem satisfatória, né?
Tem substância, tem substância. Tanto de literalidade, quanto de historiografia, quanto de teologia. Então tá bom. Pretendo comprar mais de teologia. São pouquíssimos ali. Na verdade dá para se dizer que não tem nenhum de teologia especificamente. Mas esse de São Lucas ele já vale por uns 3. E um bônus seria... Ah, tem esse aqui, o HQ do Batman do ano 1. E tem aqui... Ano 1, ó. Falei merda. É basicamente uma HQ... eu acho que é do ano 1, sim. Da era do ano 1. Ou não. Bom, não importa, não é minha mesmo. Mas tá aqui na minha biblioteca, faz parte. O HQ do Batman Zero Arkham. E tem como bônus aqui também meus livros de RPG. Meus livros não, do meu irmão, né? Mas tá na minha biblioteca. Complementa também. Daggerheart eu não tenho repertório nenhum para falar sobre Daggerheart. Ah, tem também ficção aqui, fantasia no caso, esses são os meus, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo, que é Game of Thrones no caso, né? Os livros do Game of Thrones. Aí aqui são só RPG. Lobisomem Apocalipse, Caçador a Revanche. Esse aqui é do RPG do Hobbit, Senhor dos Anéis, né? Ou Um Anel. Opa. E esse aqui é basicamente um livro especial, um guia de sobrevivência do Fallout 4. Aí tem até um mapinha aqui, bem legal. Opa, tá vendo que eu não sou nerd, né? Não é só literatura não, tem nerdices aqui também. Ave Maria. Isso aqui dá um puta de um post, mano, de botar na parede. Mano, muito grande. Atrás é o quê? Opa. Ah, é o mesmo mapa. Só que com... basicamente falando, mostrando os locais e mais ou menos a média de nível dos inimigos. Agora para dobrar vai ser complicado, deixa eu pausar. Voltei. Cara, eu comprei esse livro por R$50. Olha como o sebo é maravilhoso. Comprei esse livro por R$50 e eu fui ver outro dia na Amazon, tava 350. Aí tem alguns dados aqui a respeito dele. Não do livro, mas dos itens do jogo. Questões de lore, quests. Aqui eu acho que... aqui ele tá falando da história da Brotherhood of Steel. Ah não, ele tá falando das quests da Brotherhood of Steel. Falando sobre alguns locais. A lore de alguns locais. A lore de algumas quests. Dando alguns workshops. Bem legal. Falando, aqui também tem os mapas. Cara, muito top. Esse livro, eu me amarro nesse livro, papo reto, eu não consigo vender ele. Muito bom. Ainda mais eu como fã de Fallout. Aí, ó. Ai! Aqui no final, nunca tinha visto isso aqui, não. Isso aqui é o quê? Ah, é tipo um bagulho pra olhar o guia online. Tá bom. E ele é bem... Eu gosto do estilo dele. Como se fosse um livro mesmo que estaria facilmente numa vault. Então é isso. Minha coleção é essa. Deixa eu botar aqui. Esse Daggerheart eu não sei nada, então não vou nem falar sobre ele. Mas essa é a minha pequena biblioteca. O meu pequeno tesouro. Entendeu? É a coisa realmente mais valiosa que eu devo ter. Aqui tem alguma coisa? Não, só meu brinquedo. Meus bonequinhos. Eu tenho soldados de brinquedo. Acabei me entregando. Mas tá bom. Mas é isso aí, ó. Espero que daqui a 1 ano esteja maior esse repertório aqui meu. No geral é isso, né? Agora eu vou dar uma limpada nesse armário. Só queria gravar mesmo. E é isso. Valeu aí. Tamo junto. Bateu! Olha a minha coleção, bateu! Tinha que falar isso no final. É minha tag, eu e o Márcio aí, ó. Do Resenhado. Mas é isso. Valeu, tamo junto.